Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, João, capítulo 1. Você que achou, diz amém. Glória a Deus. Para você que achou, curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a cada dia, Deus, nos dá a oportunidade de Te conhecer mais. Muito obrigado, Senhor, pela revelação de quem Tu és através da Tua palavra. Que, em nome de Jesus, essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, possa atuar de forma personalizada no coração de cada um. Senhor, que eu seja instrumento nas Tuas mãos. E, Senhor, eu vou falar de uma única forma. Mas o Teu Santo Espírito, Ele é poderoso para, de maneira personalizada, trazer entendimento para cada um de forma diferente, Pai. Que, em nome de Jesus, Ele tenha liberdade para operar, fazendo com que cada um entenda aquilo que é a Tua palavra para a vida deles nesta noite. É o que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em João, capítulo 1, que daqui a pouco a gente vai ler aí um texto. Mas antes da gente ler o texto, eu queria te perguntar, porque assim, pessoal do CRIA, eu fico falando para eles, e acho que eles não me levam a sério. Mas tudo que a gente faz é muito espiritual, né? Nós estamos aqui e Deus cada vez nos fala de uma forma, né? Deus tem diversas formas de falar. E aí, por mais louco que pareça, a gente anunciou o culto e aí as meninas do CRIA chegaram para mim e falaram assim, ninguém quer gravar porque tem que cair e tal, não sei o quê, vamos lá gravar. Falei, beleza, vamos lá gravar. E aí deu aquele meme que o pessoal tá postando aí, que é o Alisson, né, caindo. E aí, por mais que tenha sido, né, muito interessante o vídeo para chamar a atenção e divulgar o culto e tudo mais, eu fiquei realmente refletindo a respeito sobre as quedas que a gente tem. Sabe, sobre os lugares em que a gente cai, tropeça, sobre as falhas que a gente tem. E aqui eu estou falando, pode ser que você esteja entendendo como pecado, mas também como decepção, como alguma traição de alguém, como alguma expectativa que você criou no seu coração e que não se cumpriu da maneira que você imaginou, e de repente você que estava caminhando, vindo bem, se encontra caído, porque as coisas não aconteceram do seu jeito, não aconteceram da maneira como você esperava, ou porque até mesmo você errou, você falhou, você pode ter pecado, e aí você caiu. E aí, sabe, o que me veio à cabeça não é sobre a respeito de a gente cair, mas é sobre o quanto nós ficamos caídos. Sobre quanto não simplesmente nós caímos, não sobre a quantidade de vezes que caímos, mas sobre o quanto tempo nós ficamos prostrados até reerguermos forças suficientes para levantar. Sabe, porque o cair do homem, levantar de Deus, amém? Mas, quanto tempo a gente tem, sabe, ficado ali se lamuriando, se lamentando, ao invés de, sabe, cair, já como a gente ensina para as crianças, né? Levanta e continua. Continua a brincadeira, continua a caminhada, continua a corrida, continua o ministério, continua a vida profissional, continua o que seja lá for que você precisa continuar. Sabe, as pessoas, de modo geral, falam que a nossa geração é muito mimimi. E eu não gosto muito disso, de rotular uma geração dessa forma. Principalmente porque as pessoas falam em relação às ideias, aos argumentos, mas eu fico pensando a respeito de quanto esse tipo de atitude, na verdade, não impacta os outros, mas impacta a nossa própria vida. Sobre o quanto cair e ficar ali se lamentando e sofrendo e chorando, na verdade, dificultam a nossa caminhada. E sobre o quanto isso, de certa forma, mostra que nós temos, como cristãos, e agora eu falo para você que está aqui, que é a igreja, temos olhado mais para nós mesmos do que para Cristo. Sabe, quando a gente fica
olhando as nossas falhas demais, os nossos erros demais, os nossos fracassos demais, será que isso não é, de alguma forma, um tipo de ego construído para nós mesmos? Será que isso não é, de alguma forma, a nossa expectativa a respeito da nossa performance na caminhada, que deveria ter sido melhor? Será que isso não é uma forma de a gente olhar mais para nós mesmos do que para Jesus? E aí eu queria convidar você a abrir aí, você já está aberto em João capítulo 1, e aí eu queria que você lesse comigo os versículos 40 a 42. E diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Não sei se vocês já repararam nas ministrações que eu tive a oportunidade de estar aqui, mas eu gosto muito de Pedro. Eu já falei isso, né? Eu já falei sobre ele no culto do Ctrl+C, Ctrl+V, não sei se você lembra. Mas, assim, hoje eu queria falar especificamente dele. Porque Pedro, como eu falei já uma vez, é alguém que, para mim, parece muito real. Não que outros personagens na Bíblia não sejam, mas eu consigo imaginar Pedro passando aqui na estrada de Caiuaba. Porque Pedro é alguém com falhas com as quais a gente se identifica muito fácil. Pedro é alguém com os ímpetos que a gente se identifica muito fácil. Pedro é alguém que parece que a gente pode quase tocar nele, sabe? Quando a gente lê a palavra, Pedro não é alguém que parece muito fora da caixa, mas ele é alguém simples, que falhava, que errava, mas que no fundo entendeu profundamente quem era Jesus. Teve uma revelação muito profunda de quem Jesus era, e isso, com o tempo, mesmo com as falhas, com os fracassos, com os erros, permitiram que Pedro vivesse um ministério e fosse bem-sucedido, não aos olhos humanos, talvez, ainda que também seja, mas, sobretudo, porque ele cumpriu aquilo que Deus propôs para ele através de Jesus, revelando o ministério de Pedro. E aí eu queria que você falasse aí, vamos lá, me ajuda. Quem é Pedro para você aí? Solta uma característica de Pedro aí. O que você lembra de Pedro? Alguém sabe aí? Pedro na Bíblia, vamos lá. Pedro Simão. Quem era Pedro aí? Fala qualquer coisa. Pescador. Pedro era pescador. Impulsivo. Era o quê? Raivoso. Fala mais alto. Nervoso. Teimoso. Era nervoso também, mas bem teimoso. Mais o quê? Impaciente, revoltado. Gente, Pedro tá ficando bem, bem dark. Mas isso que é legal, né? Mais alguma coisa? Hiperativo? Altivez? Altivo. Talvez seja por isso que a gente se identifica um pouco com Pedro. Porque a gente vai lendo a respeito de determinadas coisas e a gente, de certa forma, em algum momento, vê em Pedro e nas suas atitudes uma sinceridade que exala quem Pedro era. E Pedro era isso aqui, ó. Mas Pedro, lá no final, conseguiu. E a nossa esperança é que a nossa caminhada continue e que a gente lá na frente consiga também. Amém? Então vamos lá. O que eu anotei aqui a respeito de Pedro? Vocês falaram algumas coisas e aí eu queria só complementar. De fato, Pedro era pescador. Pedro era natural de Betsaida. Pedro era irmão de André, como a gente viu, inclusive no texto. André, que por sua vez foi discípulo de Jesus também. Pedro era casado. Pedro era um dos poucos discípulos de Jesus que era casado.
Isso tem uma relevância, eu vou falar daqui a pouco. Pedro, a gente conhece mais ele como Pedro, mas Pedro, na verdade, antes de conhecer Jesus, era chamado Simeão, né, em hebraico, que em grego, Simão. E aí, quando ele encontrou Jesus, a gente viu aqui no texto, Jesus falou, agora você vai ser Cefas, em hebraico, que em grego significa Petros, que a gente traduz para Pedro. Mas, se você vê na Bíblia, existem Simão Pedro, Pedro, Simão, Cefas, e aí é esse carinha aqui. Esse carinha simples, um pescador, que estava lá na praia e que foi chamado para o ministério, mas extremamente impulsivo, emocionadíssimo, bem emocionado, o cara tinha assim as emoções à flor da pele. Ele está entre os primeiros discípulos chamados por Jesus. Deixa eu só abrir aqui. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro aparece em primeiro na lista de discípulos em Marcos, Lucas, Mateus e Atos. Pedro era bem notado entre os discípulos, vamos dizer assim. E Pedro, muitas vezes, falava pelos discípulos. Em vários momentos na Bíblia, a gente vai ver que os discípulos estavam ali cochichando a respeito de Jesus e tal, que não sei o quê, até que Pedro chega, o cara de pau, vai lá e fala assim, mas Jesus, explica essa parábola aí direito pra gente, que a gente não está entendendo. Ninguém estava entendendo, mas o Pedro era o que ia lá e tomava atitude, que falava e que perguntava e que questionava. E aí, eu queria falar a respeito de 4 momentos na vida deste homem, Pedro, simples, pescador, que nos trazem uma reflexão a respeito sobre continuar caminhando, sobre continuar andando. O primeiro momento que eu queria falar é esse que eu já acabei de ler aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18, que fala sobre o chamado de Pedro. A Bíblia fala que Jesus estava andando, né, à beira do mar da Galileia, e aí ele viu Pedro e o irmão, né, lançando as redes ao mar, estavam ali pescando, eles trabalhavam com isso. E aí Jesus vira para eles e diz assim: a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. E eles, diz a Bíblia, no mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. Quando a gente vê esse relato na Bíblia, eu penso a respeito de uma resposta imediata de Pedro, apesar de tantas coisas que ele pode ter pensado naquele momento. Como a gente viu aqui, Pedro, por exemplo, era casado. Pedro era alguém impulsivo. Pedro era um homem simples. Pedro provavelmente não tinha uma eloquência maravilhosa, mas, no mesmo instante, ele largou as redes e seguiu Jesus. Esse comportamento, a gente não vê esse mesmo comportamento em outros homens. E é engraçado porque na Bíblia a gente vê algumas vezes pessoas dando, não vou falar desculpas, mas assim, explicações a Deus a respeito de quem elas são. E aí eles viram para Deus e falam: Senhor, mas eu não sei falar. Aí o outro: Senhor, mas eu sou muito jovem. Senhor, mais isso, mais aquilo. E é engraçado porque, assim, se você for ler a Bíblia, em nenhum momento Deus fala assim: caramba, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Poxa, eu te chamei, mas realmente, né? Você é jovem, né? Não vai dar. Não, tranquilo, vou ver outra pessoa. Sabe, Deus conhece exatamente quem você é antes de te chamar para qualquer coisa. E aí o que a gente vê aqui é um Pedro que poderia ter falado: Senhor, mas eu sou casado, Senhor, mas eu sou... E eu tenho certeza que o casamento de Pedro não acabou, eu tenho certeza, pelo contrário, de que ele foi abençoado, a sogra de Pedro foi curada, e aí houve mudança na vida de Pedro e na casa de Pedro também. Mas Pedro poderia, naquele primeiro momento, sem conhecer esse Jesus, sem ter visto todos os milagres, ter falado:
mas Senhor, isso e aquilo outro. Mas Pedro não fala isso. Pedro, no mesmo instante, larga as redes e vai. A gente precisa ter uma resposta, às vezes, mais imediata para o chamado de Jesus. Às vezes não. A gente pode ter sempre uma resposta mais imediata. Porque se ele chamou, pode ter certeza, pode confiar, vai na fé, porque ele garante aquilo que ele está falando. A gente fica dando desculpas, sabe? A gente fica caído, se lamuriando, se lamentando pelas coisas que a gente não tem, pela idade que a gente não tem, ou pelo recurso que a gente não tem, ou pelo que mais você pode falar que você não tenha, que seja necessário para que você acha que Jesus precisa fazer na sua vida. Mas a verdade é que se Deus te chamou, se Jesus te chamou, larga tudo e vai, porque Ele é quem sustenta aqueles que Ele chama. Deus está além das suas limitações. Então, para de ficar no chão se lamentando por aquilo que você ainda não conquistou e que você acha que é muito essencial para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida e continue andando. Pedro andou sobre as águas. E aí eu queria que você abrisse comigo. Mateus capítulo 14, versículo 28. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos ler lá de trás, versículo 22. Só subir aí um pouquinho. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, olha ele aí, disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Afrontoso. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Você pode falar o que você quiser de Pedro. Você pode falar que ele não teve fé suficiente para continuar andando. Mas fato é que foi só Pedro que andou. Os outros discípulos estavam lá no barco. E os discípulos não andaram. Pedro andou. E tem uma coisa nesse texto que eu sempre falo, que me mostra muito uma confiança de Pedro em Jesus, apesar da desconfiança de Pedro a respeito dele mesmo. É que quando Pedro começa a afundar, quando Pedro falha na fé, ele não se vira para voltar para o barco. Ele clama pelo socorro de Jesus, que estava lá, sobre as águas e sobre as ondas, ainda bravias. E a gente está falando sobre um mar revolto, porque a Bíblia relata que quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. Mas enquanto Pedro estava andando, enquanto eles estavam ali naquela situação, o mar estava revoltado. E Pedro estava andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas porque Pedro teve a coragem de sair do barco e ir na direção de Jesus. E teve a coragem de pedir o que os outros discípulos não pediram. Teve coragem de provar de algo que outros não experimentaram, porque ele foi afrontoso. Vou ficar com a palavra da Camila. E ele foi. Sabe, eu acredito que por mais que esse texto relate uma falta de fé de Pedro em determinado momento, quando ele começa a afundar, eu acredito que essa experiência tenha sido determinante para a fé de Pedro depois disso. Porque ele pode ter até faltado fé naquele momento, mas quando ele é socorrido por Jesus, ele volta para o barco, o Pedro que volta para o barco, volta
mais confiante do que o Pedro que saiu dali. E às vezes a gente perde a oportunidade de aumentar a nossa fé, porque a gente simplesmente fica dentro do barco. Porque a gente não tem o ímpeto de Pedro de falar: Jesus, me manda ir com você, vamos embora. Pedro foi quem negou Jesus 3 vezes. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? E aí eu queria só chamar a sua atenção para o fato de que Jesus perguntou: E vocês? Para os discípulos de modo geral. Só que adivinha quem respondeu? Isso mesmo, Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Jesus se revelou pela primeira vez a alguém lá atrás, quando uma mulher samaritana tem um encontro com Jesus no poço, e ela fala aquela questão de ter marido. Blá, blá, blá. E aí Jesus fala para ela: Eu sou o Messias. Ele se revela diretamente para aquela mulher. Mas o que Pedro teve nesse momento não foi uma revelação de Jesus falando para ele, mas do próprio Espírito, como diz Jesus. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. E aí você vai continuar lendo comigo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. E é engraçado ouvir esse relato, porque, embora não tenha sido ato contínuo, assim, não tenha sido uma, né? A gente vê aqui que desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos. Então não foi que eles acabaram de falar, Pedro acabou de falar: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles saíram para o canto e Jesus chamou ele de Satanás. Não é isso. Mas talvez a escrita da Bíblia esteja exatamente para que a gente veja esse contraste, né? E aí a gente vê que o mesmo Pedro que teve uma revelação bem clara de quem era Jesus, é o Pedro que lá na frente olha para Jesus e fala: Que isso, não faz isso não. Sabe, Pedro era esse cara imperfeito, era esse cara que falhava. E eu não sei se você está entendendo aonde a gente está chegando, mas é sobre um cara que tem fé para pedir para sair do barco, mas não tem fé para continuar caminhando sobre as águas. É um cara que tem fé para ter uma revelação muito clara a respeito de quem Jesus é, mas que não quer que ele viva aquilo que era o propósito, né, de Jesus na terra. É um cara que tá ali, que se lança no ministério e vambora e tudo mais, mas que muitas vezes erra, falha, cai, mas continua a caminhada, continua andando. Em nenhum momento você vê Pedro falando assim: Jesus me chamou de Satanás, vou desistir, vou parar, vou... Não. Aqui não relata a reação de Pedro, mas pelo que aconteceu no decorrer da história de Pedro, a gente entende que, mesmo tendo sido repreendido, e ele foi repreendido muitas vezes, ele continuou. Ele
persistiu, ele caminhou, continuou a caminhada. E aí, agora sim, eu queria ir para Pedro negando Jesus 3 vezes. Provavelmente você conhece esse texto, mas dá mais algumas viradas de páginas aí. Vamos para Mateus 26, versículo 34. Mateus, capítulo 26, versículo 34, que diz assim: Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Se você não conhece essa história, Pedro efetivamente nega Jesus por 3 vezes, quando ele é perguntado se ele era um dos discípulos de Jesus. Então vamos lá. Recapitulando mais uma vez. Pedro é o cara que foi chamado e não titubeou, e foi, no mesmo instante, largou tudo que ele tinha, sem pensar muito a respeito de quais seriam as consequências de largar tudo que ele tinha para seguir Jesus. Pedro é o cara que andou sobre as águas e começou a afundar, mas pediu socorro a Jesus e veio à tona novamente. Pedro é o cara que teve uma revelação de quem Jesus era, mas teve mas quis de alguma forma atrapalhar aquilo que era o propósito de Jesus. Pedro foi o cara que negou Jesus. E aí a gente pensa assim, por que Pedro, né? Por que sobre essa pedra Jesus quis estabelecer a igreja dele? Por que com um cara simples, um cara que, como a gente falou, talvez não fosse tão eloquente, um cara impulsivo demais, um cara que se deixava muitas vezes ser levado pelas emoções, por que Deus escolheu esse cara? E por que esse cara, mesmo tendo falhado tantas vezes, mesmo tendo caído, mesmo tendo tropeçado, mesmo tendo negado, cara, continuou? E aí eu vejo uma resposta. E a resposta é dada pelo próprio Pedro, que diz: Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro poderia ser esse cara que caiu. Pedro poderia ser esse cara falho. Pedro poderia ser esse cara, sabe, vacilão demais. Mas Pedro entendeu uma coisa e isso permitiu que ele continuasse a caminhada a despeito de todas as outras coisas. Pedro entendeu que não havia outra possibilidade senão seguir Jesus. Pedro entendeu que não havia outra forma, não existia outra possibilidade de vida para Pedro a partir daquele momento em que Jesus chama ele, senão segui-lo. E aí eu fico pensando a respeito das nossas vidas. O quanto o fato de nós termos conhecido Jesus nos leva para um lugar onde nós simplesmente não podemos deixar de conhecê-lo. Jesus é maravilhoso demais para que nós consigamos negligenciá-lo. Eu não sei se você entende o que você está falando, mas o que eu estou falando, mas assim, cara, você pode sair por essas portas aqui e decidir simplesmente viver uma vida completamente contrária a tudo que são os preceitos cristãos, mas uma coisa eu posso te dizer: você jamais conseguirá esquecer do Jesus que um dia você encontrou. Então talvez você não consiga viver tudo aquilo que você acha que é melhor para você viver e que não é condizente com a caminhada cristã, porque você sempre vai ter a imagem de um Jesus que você viu e que você não consegue desver. Jesus é lindo demais para ser esquecido, negligenciado, para ser colocado de lado, e ele, sabe, a todo momento parece estar ali, porque de fato ele está com a gente. Sabe, Pedro entendeu isso muito cedo. Então Pedro, quando caía, Pedro quando falhava, Pedro quando errava, Pedro quando olhava para as suas próprias limitações, Pedro quando via que não estava conseguindo andar sobre as águas, Pedro só tinha uma possibilidade à frente: continuar andando. E aí eu queria que você pensasse a respeito de você agora. Eu
Eu queria que você pensasse nas suas limitações, eu queria que você pensasse nas suas quedas, eu queria que você pensasse nas suas falhas, eu queria que você pensasse naquilo que talvez, como Pedro, você tenha feito e de alguma forma tenha não suprido aquilo que você imaginava que seria a sua performance, aquilo que seria a sua caminhada, e você caiu e você fica se lamentando e você fica talvez ali parado naquele lugar, e quanto isso paralisa e o quanto isso, sabe, impede que você continue a caminhada. É verdade, algumas coisas doem, alguns joelhos ficam ralados, algumas feridas demoram tempo para secar, para cessar, mas só existe uma possibilidade para aqueles que foram chamados por Jesus e para aqueles que tiveram um encontro com Ele: continuar andando. Para onde nós poderemos ir se só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Mas eu queria ler alguns trechos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu não estou falando de um resultado humano, eu não estou falando de 3.000 pessoas, eu não estou falando sobre o que para os homens poderia ser sucesso. Eu estou falando de um homem que, mesmo que tenha caído, mesmo que tenha falhado, mesmo que tenha errado, continuou a caminhada. Eu estou falando de um homem que não desistiu, apesar das suas limitações, apesar das suas imperfeições, apesar dos seus defeitos, das suas falhas. E eu estou falando de que esse homem pode ser cada um de nós, se a gente não simplesmente ficar parado, caído, prostrado no chão e decidir levantar e continuar, porque a nossa única opção é ir em direção a esse Jesus. Eu estou falando de um homem que, mesmo depois dessa pregação aqui, ainda iria falhar. A Bíblia fala que lá na frente Pedro é repreendido por Paulo, porque Pedro pregou para os gentios, mas em determinado momento chegou uma galera que não entendia ainda esse movimento, e aí ele se afasta dos gentios para, sabe, não se misturar com aquela galera e parecer que ele não estava ali, sabe? Pedro ainda iria falhar muitas vezes, mas Pedro continuou a caminhada. Pedro continuou andando. Pedro não ficou prostrado no chão. Pedro não olhou demais para suas imperfeições. Pedro olhou para Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para onde eu poderei ir, senão em direção a Ti?